Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18, verso 21. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez, vamos orar. Pai querido, nós queremos suplicar que no nome do Senhor Jesus Tu venhas falar aos nossos corações. Tu venhas aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Tu venha pelo Teu Espírito Santo fazer com que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco. Que todo ruído, que toda dispersão de mente, Pai, seja atraída a Ti, para que pela Tua palavra sejamos confrontados, para que pela Tua palavra sejamos confortados, para que pela Tua palavra sejamos dirigidos pelo Senhor. Então fala conosco, ministra-nos, nos ensine. É o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. O profeta Elias foi um dos maiores e um dos principais profetas de Israel. Seu ministério profético começou no reinado de Acabe em 873. E, segundo alguns estudiosos, durou 25 anos, de 25 anos a 50 anos. É o Senhor. Elias, ele era de Tisbe, em Gileade. O seu nome aparece no Antigo Testamento mais de 50 vezes. E outras tantas vezes no Novo Testamento. Elias, ele começa o seu ministério no reinado de Acabe. Acabe, que foi considerado um dos piores reis de Israel. Acabe se casou com Jezabel, e os dois conduziram o povo de Israel à apostasia e à idolatria. Nesta época, Acabe e Jezabel introduziram em Israel o culto a Baal. Baal era o principal dos deuses cananeus, ou o principal deus cananeu. Astarote era sua mulher, a principal deusa. Azera era um poste sagrado, de cone e pedra, ou tronco de árvore, que representava a deusa. As sacerdotisas de Baal eram prostitutas no templo, e os sacerdotes eram sodomitas. O culto de Baal e de Astarote incluía sacrifícios de animais, prostituição feminina e masculina, e ocasionalmente sacrifícios humanos. Neste culto a Baal havia orgia sexual, crianças recém-nascidas eram sacrificadas. Quando era construída uma casa, uma criança era sacrificada e colocada no alicerce da casa. Então, nesse período, Israel vivia uma profunda crise moral, religiosa e econômica.
A corrupção era algo constante, seguida de perseguição religiosa, em que os profetas do Senhor eram perseguidos e mortos. Elias, então, ele foi chamado por Deus para o seu ministério profético em um dos piores períodos da história de Israel. Um período marcado por crise, fome, miséria, corrupção e apostasia. E o que nós queremos compartilhar com a igreja hoje é sobre o seguinte tema: saia do muro, tomando uma decisão. Saia do muro, saia de cima do muro, tomando uma decisão. Quando nós olhamos esse texto, eu queria que você abrisse sua Bíblia e olhasse esse texto. Há três coisas que esse texto vai chamar a nossa atenção. Primeira coisa que esse texto vai chamar a nossa atenção é o desafio para sair de cima do muro. Primeira coisa que o texto revela é isto, este desafio para sair de cima do muro. Elias, ele exorta, ele desafia o povo a uma decisão. A pergunta desafiadora dele é a seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que isso significa? O que Elias está querendo dizer? O que ele quer dizer para o povo? Segundo Joseph Benson, não apenas alguns israelitas adoravam a Deus e outros a Baal, mas os mesmos israelitas às vezes adoravam um e adoravam a Deus. Talvez eles tentavam agradar os profetas de Deus, adorando a Deus, e tentavam agradar a Jezabel, adorando a Baal, para que eles obtivessem o favor do rei e da rainha. Na verdade, o que realmente acontecia? Eles queriam unir o culto a Deus ao culto de Baal. O que Elias está perguntando é o seguinte: até quando titubeareis entre duas ramificações da estrada? O que Elias está dizendo é o seguinte: há uma bifurcação, e ele diz: até quando vocês vão titubear, vão pensar em ir para um lado ou ir para o outro, em tomar um caminho ou tomar outro caminho? O que Elias está dizendo para o povo é o seguinte: vocês precisam tomar uma decisão. Vocês precisam se definir na vida. Por quê? Porque não é possível servir a dois senhores. Jesus disse, e deixa isso bem claro, ele diz: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Elias, então, ele desafia o povo a tomar uma decisão. Elias desafia o povo a se posicionar, a decidir em tomar um caminho, ou o caminho de servir a Deus, de adorar a Deus, de andar com Deus, ou o caminho de servir, de adorar e andar com Baal. Por quê? Porque não é possível fazer as duas coisas. Não é possível nem mesmo ao mesmo tempo servir a Deus e servir a Baal. Por isso Elias diz: saia de cima do muro. Toma uma decisão. Havia um grande muro separando dois grupos. De um lado do muro estavam Deus, os anjos e os servos leais a Deus. Do outro lado do muro estavam Satanás, seus demônios e todas as pessoas que não servem a Deus. Em cima do muro havia um jovem indeciso,
que havia sido criado na igreja, havia sido criado no lar cristão, mas estava em dúvidas se continuaria servindo a Deus ou se aproveitaria o pouco tempo que tinha nos prazeres do mundo. O jovem indeciso, ele observou que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem parar por ele: ei, desce do muro, vem para cá, vem aqui para o nosso lado. Já o grupo de Satanás não gritava e nem dizia nada. Essa situação de o pessoal do lado de Deus gritando, chamando ele, e do outro lado de Satanás quieto, não fazendo nada, durou por um tempo, até que o jovem indeciso resolveu perguntar a Satanás. E ele perguntou para Satanás: olha, o grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando, me mandando descer do muro para ficar do lado deles. Por que você e o seu grupo não me chamam? Por que você e o seu grupo não me chamam e nem dizem nada para me convencer a descer para o lado de vocês? Por que vocês ficam quietos e não falam nada, enquanto o outro grupo se esgoela para me chamar, para pular, para ir para o outro lado? Grande foi a surpresa daquele jovem, quando Satanás respondeu para ele: é porque o muro é meu. O muro é meu. Satanás não fazia nada, ficava quieto, porque ele estava em cima do muro. E o cima do muro, e o muro, pertencia a Satanás. Querido, querida, não existe meio termo. O muro tem dono. Por isso, Elias diz para o povo: toma uma decisão, saia de cima do muro, porque o muro pertence a Satanás. Saia de cima do muro, tome uma decisão. Segunda coisa que a gente vê, que o texto vai nos mostrar, é o desafio para assumir um lado. A segunda coisa que Elias confronta o povo é: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Primeiro ele diz para o povo sair de cima do muro. Não dá, entenda querido, entenda querida, não dá para tentar acomodar a situação entre Deus e Baal. Não dá para tentar acomodar uma situação entre Deus e Satanás. Então Elias faz uma afirmação incisiva e dura: se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. O que Elias está dizendo? É preciso tomar uma decisão, é preciso assumir um lado, é preciso ficar de um lado. Ou do lado de Deus, ou do lado de Baal, ou do lado de Deus, ou do lado de Satanás. O povo de Israel: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então, Josué vai e chama o povo e diz: olha, escolhe, toma uma decisão. Ou vocês escolhem servir a Deus, ou você escolhe servir a outros deuses, mas é preciso tomar uma decisão. E Josué mesmo diz, e ele mesmo tomou a decisão, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei qual vai ser a sua decisão, eu não sei o que você vai fazer da vida, eu não sei qual lado você vai querer chegar, mas ele diz para o povo: eu e a minha casa
tomamos uma decisão. Nós vamos servir ao Senhor. Jesus, ele condena a igreja de Laodiceia por justamente não assumir um lado, por justamente a igreja não se posicionar. Ele diz: conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus fala, Jesus espera uma decisão. Jesus quer que a gente tome um lado, que a gente tome um partido. Jesus quer que a gente se posicione. Ele não quer saber é frio ou quente. Ou você é frio ou você é quente. Morno, ele diz que ele vomita da boca. É preciso tomar uma decisão. Precisamos assumir um lado, precisamos tomar uma decisão. Ou servimos a Deus, ou servimos a Baal, ou servimos a Satanás. Ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. E essa decisão e essa posição de tomar um lado traz consequências. No contexto de Israel, que se decidissem servir a Deus, eles seriam perseguidos. Os profetas de Deus estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos. Tomar uma decisão pelo lado do Senhor implica em problemas. No Afeganistão, quem é crente está sendo perseguido, está sendo morto. Suas filhas até 15 anos estão sendo tomadas, raptadas, sendo entregues para os guerrilheiros, os terroristas. Tomar uma decisão traz consequências. Naquele contexto, decidir servir a Deus era assumir o risco da perseguição. Decidir servir a Baal significa que eles não teriam problema nenhum, teriam uma vida boa, tranquila, maravilhosa, com as benesses do rei. Mas Elias diz para o povo: olha, não dá para ficar em cima do muro. Não dá para servir a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Não dá para servir a Deus e servir ao mundo, e servir a Satanás. Não tem como. É preciso tomar uma decisão. Não dá para servir às vezes um e às vezes outro. Não dá para que de vez em quando eu adorar a Deus, vir na igreja, cultuar, e no outro dia estar no barzinho, estar bebendo, estar fumando, estar me prostituindo, estar fazendo. Não dá. Ou é uma coisa ou outra. É preciso, Elias diz, é preciso sair de cima do muro. É preciso assumir um lado. Por quê? Porque o muro já tem dono. O muro já tem dono, o muro já pertence a Satanás. E Elias diz: olha, tome uma posição. Assuma um lado e assuma as consequências e o risco do lado que você vai assumir. E a terceira coisa que o texto vai nos mostrar é a resposta do povo ao desafio de Elias. Qual foi a resposta do povo ao desafio de Elias? A resposta foi a indiferença. Diante do desafio de Elias para o povo sair de cima do muro, diante do desafio de Elias para o povo assumir um lado, a reação do povo é de uma profunda indiferença. Perceba o que o texto diz: porém o povo nada lhe respondeu. Elias diz: olha, por que ficais dividido entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu.
Toma uma decisão e o povo simplesmente ouve e fica quieto, não se posiciona, não faz nada, fica indiferente ao apelo, ao desafio, à chamada de Elias. O que é indiferença? Seria um desvio de comportamento, um costume, uma forma de sobrevivência, um mecanismo de defesa, de resistência, ou consequência do egoísmo e do medo? O que é indiferença? Indiferente é o adjetivo que qualifica algo ou alguém que não reconhece a importância de determinada coisa e não demonstra preferência ou emoção. Quando alguém se comporta de modo indiferente, dessa forma, por norma, esta pessoa age de modo distante, frio, não apresenta opinião sobre aquilo que lhe é desinteressante. Isso é, para aquele povo, o que é que você vai escolher? A quem você vai escolher? O que é que você vai fazer? Para mim não interessa, é desinteressante. Tanto faz, como tanto fez. A reação do povo ao desafio de Elias foi de uma profunda indiferença. Não importa. Servir a Deus ou a Baal, não importa. Tanto faz, como tanto fez. Para mim, não importa. Eu quero tocar a minha vida. Eu quero viver o que eu quero viver do jeito que eu quero viver. Aquele povo pensava simplesmente no seguinte: vamos ver no que vai dar. Se Baal for Deus, a gente serve a ele. Se Deus for Deus, a gente serve a ele. Mas o melhor é continuar vivendo a nossa vida do jeito que nós vivemos. Como o pessoal diz, acende uma vela para Deus, acende outra vela para o diabo. Uma vai dar certo. Então, eu quero viver minha vida. Queridos, nós somos muitas vezes indiferentes à dor do outro, ao problema do outro. Somos indiferentes às necessidades dos outros. Somos indiferentes às necessidades dos irmãos da igreja. Somos indiferentes às próprias necessidades da igreja. Tanto faz como tanto fez. Se a igreja está suja, se eu posso limpar, não, vou limpar para quê? A igreja paga alguém para limpar, para fazer, tanto faz como tanto faz. Se ficar suja, fica suja. Tanto faz, é indiferente. Limpar ou não limpar, fazer ou não fazer, é indiferente. Para mim, tanto faz. A igreja tem dinheiro. Então, que se dane. Somos indiferentes às necessidades. A indiferença não nos faz perceber o perigo que corremos quando não assumimos um lado. Eu li um dia desse uma frase de Muhammad Ali. Ele dizia o seguinte: eu não respeito e não considero quem trate mal um garçom e me trate bem. Porque ele só me trata bem porque eu estou desse lado. Porque se eu fosse garçom, ele ia me tratar mal. Então, eu não respeito uma pessoa dessa. Nós somos muitas vezes indiferentes a muitas necessidades. E não percebemos que por causa da nossa indiferença, a gente pode estar correndo perigos sérios. Jesus diz o seguinte:
Aquele que exerce misericórdia vai alcançar misericórdia. Quando você socorre alguém, Deus vai fazer alguém te socorrer. Quando você abençoa alguém, Deus vai fazer alguém te abençoar. Quando você ajuda alguém, quando você precisar, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Mas quando você é indiferente, as pessoas também serão indiferentes às suas necessidades, aos seus problemas, às suas causas. As pessoas vão dizer o seguinte: olha, eu estou nem aí para você. Aquele povo disse para Elias: olha, é diferente, servir a Deus, servir a Baal para mim, para nós, é algo completamente diferente. Jesus, ele vai revelar o problema da indiferença quando ele cita o dilúvio. Ele, em Mateus capítulo 24, versos 37 a 39, ele diz o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou, os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nunca tinha chovido, Noé estava construindo uma arca e estava dizendo: olha, vai chover e vai destruir tudo. Aquele povo estava completamente indiferente aos avisos de Noé, completamente indiferente à construção da arca. Mas no dia que Noé entrou na arca, fechou a arca e começou a chover, quando eles perceberam, era tarde demais. E Jesus diz: assim será também a vinda do Filho do Homem. Você fica indiferente às coisas, indiferente a tudo, e quando você perceber, já era. A arca está fechada, começou o dilúvio, você não tem para onde correr. Eles foram indiferentes à mensagem de Noé. E quando perceberam, já era tarde demais. Somos indiferentes às realidades espirituais. Não temos levado a leitura e estudo da palavra de Deus a sério. Não temos praticado de forma intensa uma vida de oração. Somos indiferentes à oração, à vida de oração. Somos indiferentes à igreja. Vir na igreja ou não vir é indiferente, tanto faz como tanto fez. Vir na reunião de oração, vir no estudo bíblico, vir na escola dominical, é indiferente. Se der para ir eu vou, se não der para ir eu não vou, tanto faz como tanto fez. E quando a gente abre o olho, já é tarde demais. É interessante, um estudo com mais de 40 mil pessoas, entre 8 e 80 anos de idade, mostrou o resultado quando interagimos com a palavra de Deus. Preste atenção. Quando lemos a Bíblia uma ou duas vezes por semana, quase nada acontece. Se você lê a Bíblia uma ou duas vezes por semana, não vai acontecer praticamente nada na sua vida. Quando se lê a Bíblia 3 vezes por semana, algo acontece no cérebro, como se fosse um batimento cardíaco. Então, quando se lê a Bíblia 4 vezes por semana, acontece um efeito extraordinário, acontece uma mudança extraordinária quando se lê a Bíblia 4 vezes por semana. Veja o que acontece quando se lê a Bíblia 4 vezes ou mais por semana. O sentimento de solidão cai 30%.
Se você parar para ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, o sentimento de solidão vai cair 30% na sua vida. O problema com a raiva vai cair 32%. Se você é uma pessoa que se ira, que fica com raiva, se você lê a Bíblia 4 vezes por semana, isso vai cair 32%. A questão de amargura nos relacionamentos, isso é, no casamento e relacionamentos com filhos, cai 40%. Se você parar para ler a Bíblia 4 vezes por semana, pelo menos, problema de amargura de relacionamento familiar vai reduzir 40% na sua vida. Se você ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, o problema de alcoolismo reduz 57%. Querido, só lendo a Bíblia. Se você é alcoólatra, se você começar a ler a Bíblia 4 vezes na semana, você vai reduzir o seu problema de alcoolismo 57%. O sentimento de estagnação espiritual vai reduzir 60%. Se você parar para ler a Bíblia 4 vezes por dia, esse sentimento que você tem, que a minha vida cristã é tão ruim, é tão coisa, eu não sei, eu não estou crescendo, a igreja é ruim, a pregação é ruim, tudo é ruim, nada presta. Se você parar para ler a Bíblia 4 vezes por semana, isso vai reduzir 60%. O contato com pornografia, a atração com pornografia vai reduzir 61%. Tudo isto acontece quando deixamos de ser indiferentes à palavra de Deus. Há uma pesquisa dos anos 70 da revista Lar Cristã, que fez com casais, com famílias. Mais de 70% dos casais que tinham problemas de relacionamentos eram casais que não liam a Bíblia juntos, que não oravam juntos. Mais de 70% dos problemas de casais é porque eles não oravam, não liam a Bíblia juntos. Mais de 70% das pessoas que tinham sérios problemas financeiros eram pessoas que não eram dizimistas. Você pode procurar qualquer casal, está com problema de relacionamento. Pergunta para ele, vocês oram juntos? A resposta é não. Não. Pode procurar qualquer pessoa. Como é que está a sua vida financeira? Está um desastre. Só devo a 2 pessoas, a Deus e o mundo. Você pergunta para ela, você é dizimista? Ela vai dizer, não. Qual é o problema da indiferença? Porque a nossa vida espiritual é tão ruim, porque a gente não busca o Senhor, por causa da nossa indiferença. De vez em quando, algumas pessoas falam para mim, pastor, eu queria ter a tua fé, é fácil ter a minha fé, é só comer a Bíblia. Se tudo der certo, dia 20 de outubro, ou até 25 de outubro, eu acabo de ler a Bíblia pela 2ª vez no ano. E já estou querendo, me programando para ler a 3ª até o final do ano. É por isso que eu sou um cara enfesado. Estagnação espiritual é falta de Bíblia. Problemas é falta de Bíblia. Se você
deixar de ser indiferente à palavra de Deus, se você deixar de ser indiferente a Deus, se você deixar de ser indiferente à oração, a sua vida vai mudar radicalmente. Vai mudar radicalmente. Mas aquele povo era tão indiferente quanto nós somos indiferentes hoje. E é por isso que a nossa vida é essa mediocridade. É por isso que a gente tanto faz como tanto fez. Na verdade, queridos, o mesmo desafio que Elias fez para o povo de Israel continua valendo para nós ainda hoje. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Ele está dizendo, cara, o negócio é o seguinte, se Deus é Deus, pega, assume, viva isso, compra isso e vai viver isso de forma profunda, intensa. Agora, se Deus não é Deus, larga, vai embora, deixa de vir na igreja, deixa de bobeira, deixa de bobagem, vai viver a sua vida. Mas não fica nesse nhenhenhen, nesse rame-rame. Toma uma decisão. Deus é Deus, então Deus, vou te servir de todo o meu coração, de toda a minha alma, vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, vou me envolver profundamente com o Senhor. Agora, o Senhor não é Deus, então eu quero saber do Senhor, vou tocar a minha vida, vou cair no mundão, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou beber todas, vou tomar todas, vou me escancarar, mas tome uma posição na vida. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Mas como lá, é o mesmo cá. O povo nada respondeu, ficou indiferente. Ah, não estou nem aí. O pastor hoje resolveu falar um monte de abobrinhas. Então, deixa para lá. Saia de cima do muro, assuma um lado e assuma as suas consequências. Não seja indiferente, não diga, para mim tanto faz como tanto fez. Pois quando você resolver tomar uma decisão, pode ser muito tarde. Sua vida pode estar destruída, sua família pode estar destruída. Você pode estar destruído. Então, tome uma decisão. Não faça como os contemporâneos de Noé, que foram indiferentes à mensagem. E quando perceberam e quiseram tomar uma decisão, era tarde demais. Mas nunca se esqueça de um pequeno detalhe. O muro tem dono. O muro tem dono. O muro é de Baal. O muro é do diabo. E se você está em cima do muro, você já tomou uma decisão. Então, querido e querida, não fique em cima do muro. Saia de cima do muro. Tome uma decisão. Se o Senhor é Deus, siga-o. Siga-o. De todo o seu coração, toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o entendimento, sirva. Vale a pena servir a Deus. Não há coisa mais extraordinária, mais maravilhosa do que servir a Deus. A recompensa vale a pena. Digo isso por experiência própria. Vale a pena servir o Senhor. Não fique em cima do muro.
Curve a sua cabeça. Vamos orar.